No coração gelado do Himalaia, onde os ventos sussurram segredos milenares e os picos nevados tocam as nuvens como dedos apontando para o divino, habita uma lenda tão antiga quanto a própria humanidade, a existência dos Mahatmas, os grandes mestres espirituais que, segundo inúmeras tradições esotéricas, velam pela evolução da humanidade em silêncio e luz. Esses seres elevados não são figuras míticas meramente simbólicas, mas consciências reais, plenamente despertas, que atuam desde planos sutis guiando o despertar da alma coletiva do planeta Terra. Os Mahatmas do Himalaia são frequentemente associados à Grande Fraternidade Branca, uma ordem espiritual composta por seres ascensionados que superaram o ciclo de reencarnações e alcançaram a mestria espiritual suprema. Eles não apenas transcenderam a condição humana, mas escolheram voluntariamente permanecer próximos à humanidade para orientar os sinceros buscadores da verdade. Seus nomes ecoam nas tradições teosóficas e ocultistas como Moria, Kutumi, Divalku, Serapis Bey, Hilarion, Saint-Germain e outros. Cada um representa uma qualidade divina, um raio de manifestação da consciência cósmica e atua em setores específicos do grande plano divino para a Terra. A primeira grande divulgação moderna sobre os Mahatmas veio através da Teosofia, movimento espiritual fundado por Helena Petrovna Blavatsky no século XIX. Blavatsky afirmava ter tido contato direto com dois desses mestres, Moria e Kutumi. Esses encontros teriam ocorrido tanto em forma física quanto em projeções astrais. Segundo ela, os Mahatmas não apenas lhe transmitiram os ensinamentos que mais tarde dariam origem às obras teosóficas fundamentais, como a doutrina secreta, mas também a instruíram a criar uma ponte entre o Oriente esotérico e o Ocidente racional. Moria, segundo descrições, era de presença imponente e enérgica, enquanto Kutumi emanava uma paz profunda e amor universal. Os Mahatmas não habitam palácios ou templos de pedra. Dizem as tradições esotéricas que vivem em retiros etéricos localizados em dimensões superiores, invisíveis aos olhos comuns, mas acessíveis àqueles cujas frequências vibracionais estão alinhadas com a pureza, a humildade e o desejo sincero de servir. No Himalaia, especialmente nas regiões do Tibete, Nepal e do misterioso Shambhala, cuja existência é apontada tanto por lamas tibetanos quanto por ocultistas ocidentais, existem entradas simbólicas e energéticas para esses retiros. A mais conhecida dessas moradas é o Retiro Etérico de Shigatse, onde se diz que o mestre Divalku ainda mantém sua emanação. A atuação dos Mahatmas se dá de forma discreta, jamais interferindo diretamente no livre-arbítrio humano. Suas ações são feitas por meio de inspirações sutis, impulsos interiores, encontros aparentemente casuais, e sincronicidades que levam os buscadores a encontrarem respostas, livros, mestres e caminhos. Eles operam como jardineiros cósmicos, regando com sabedoria e amor o solo da consciência humana. Sua missão não é salvar, mas despertar. Não é controlar, mas libertar. São guardiões do conhecimento sagrado, das leis cósmicas, e catalisadores do plano divino em curso na Terra. Entre os muitos relatos fascinantes sobre esses mestres, destaca-se o de Nicholas Roerich, pintor, filósofo e explorador russo que, em suas viagens pelo Himalaia, coletou testemunhos impressionantes sobre Shambhala e os Mahatmas. Roerich dizia ter recebido visões e mensagens diretas desses seres, além de ser guiado por presenças invisíveis em travessias perigosas. Ele afirmava que Shambhala não era um lugar físico comum, mas um centro espiritual que emana sabedoria para todos os que a buscam com sinceridade. Outros ocultistas e mestres espirituais do século XX também confirmaram a presença ativa dos Mahatmas. Alice Bailey, por exemplo, afirmou ter sido inspirada diretamente pelo mestre Divalku, com quem teria colaborado na produção de uma vasta obra esotérica conhecida como os Livros Azuis. Divalku, conhecido também como tibetano, transmitiu ensinamentos sobre a hierarquia espiritual da Terra, os 7 raios, a psicologia esotérica, os ciclos planetários e a preparação para a Era de Aquário. Os Mahatmas também são conhecidos por possuírem domínio sobre as leis ocultas da natureza, a manipulação da energia vital e a compreensão profunda dos corpos sutis do ser humano. Relatos de seus discípulos mencionam fenômenos como materializações, telepatia, curas espontâneas e bilocação. Entretanto, esses poderes não são usados para impressionar ou demonstrar superioridade, mas apenas como ferramentas para realizar tarefas específicas dentro do plano divino.
A relação entre discípulo e Mahatma é sempre interior, baseada na sintonia de coração, mente e alma. Não há templos físicos, hierarquias rígidas ou dogmas. Há apenas o chamado silencioso e amoroso da luz. Aqueles que o ouvem iniciam um processo de purificação interior, enfrentando suas sombras, limpando os véus da ilusão e despertando sua essência divina. O verdadeiro discipulado, segundo os Mahatmas, é uma via de autossuperação, serviço altruísta e entrega ao bem maior. A existência dos Mahatmas também está relacionada com a ideia de ciclos cósmicos. Em momentos de grande transição planetária, como o que vivemos agora, sua presença se torna mais ativa e acessível. Muitos canalizadores, médiuns, místicos e buscadores relatam contatos com esses seres em sonhos, meditações profundas ou experiências espirituais espontâneas. O objetivo desses contatos é sempre o mesmo: preparar o ser humano para uma nova consciência, mais amorosa, ética, compassiva e em harmonia com a vida universal. A simbologia associada aos Mahatmas é rica. Muitas vezes são representados com túnicas brancas, olhos penetrantes e auras luminosas, caminhando entre as nuvens ou meditando sobre montanhas. Mas mais do que imagens, eles representam estados de consciência, arquétipos do humano divinizado, espelhos de nossa própria possibilidade de transcendência. Encará-los como deuses distantes seria um erro. Eles são nossos irmãos mais velhos, trilheiros que abriram o caminho que todos nós, mais cedo ou mais tarde, também trilharemos. A jornada até os Mahatmas não é feita por trilhas de pedra, mas por caminhos internos, o caminho da disciplina, da meditação, do serviço, do estudo e do amor desinteressado. Ao nos tornarmos melhores seres humanos, mais íntegros, humildes e compassivos, nos aproximamos de sua presença. Eles estão sempre atentos, prontos para instruir e acolher aqueles que vibram na frequência da verdade e do coração. Talvez o grande segredo dos Mahatmas do Himalaia seja justamente este: eles não desejam ser venerados, mas lembrados como faróis. Não vieram nos isentar da jornada, mas nos lembrar que ela é possível e gloriosa. Em um mundo cheio de ruído e ilusão, os Mahatmas continuam em silêncio, irradiando luz. Para os que verdadeiramente buscam, seu chamado ressoa, suave e mais poderoso, como o eco eterno dos Himalaias, a voz da alma respondendo ao chamado da eternidade.